Pai amado, que o Senhor possa falar no nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, existe um santuário celestial onde Cristo intercede por cada um de nós. Em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2 nós lemos: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 9:11 nós também lemos: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Sim, existe um santuário celestial, onde Cristo está intercedendo por cada um de nós. A doutrina do santuário é muito importante para cada um de nós que busca em Cristo Jesus a salvação. No quarto trimestre de 2013, nós, adventistas do sétimo dia, estudamos a nossa lição de escola sabatina sobre o santuário. E aqui, então, logo na introdução, nós vemos a importância desse tema para nós. O santuário e o ministério sacerdotal de Cristo são a base para a fé adventista. Veja bem, o santuário e o ministério sacerdotal de Cristo são a base para a fé adventista. Veja a importância desse tema para nós. Logo na introdução da primeira lição, sábado à tarde, aqui nós também lemos: a Bíblia é clara, o santuário celestial é um lugar real e, a partir dele, podemos aprender verdades sobre o caráter e a obra de Deus. Aqui, também na mesma lição, na página 146, nós vemos novamente mencionado a importância desse tema para nós. Muito importante nesse conflito é o santuário, que, como vimos, apresenta um tema recorrente, que vai do começo ao fim da história da salvação e a redenção da humanidade mediante a morte de Jesus. O santuário é o evangelho em símbolos. Tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre era símbolo do que aconteceria com Cristo sendo sacrificado por nós, do que ele faria por nós, a intercessão de Cristo no santuário celestial. Então, estudar o santuário é o mesmo que estudar o plano da salvação. Então, por isso, esse tema é tão importante para nós. Nós, adventistas, acreditamos que, quando terminar a intercessão de Cristo por nós, nesse momento, será fechada a porta da graça. Nós temos alguns documentos que nos falam sobre isso. Nós temos, por exemplo, esse guia de estudos sobre o grande conflito. Guia de estudos sobre o grande conflito, na página 10, nós temos aqui o fechamento da porta da graça. Então nós lemos: cessa então Jesus interceder no santuário celestial. Nós vemos a relação fechamento da porta da graça com o momento em que Cristo deixa de interceder por nós no santuário celestial. Nesse estudo bíblico preparado pela nossa igreja, que é sobre o santuário, no estudo número 21, que é justamente sobre o fechamento da porta da graça, nós vemos nesse estudo preparado pela nossa igreja, fechamento da porta da graça, na lição 21, nós vemos: o início das pragas marca o fim do juízo investigativo e da intercessão de Cristo. Ou seja, novamente nós vemos a relação entre o momento em que Cristo deixa de interceder no santuário celestial com o fechamento da porta da graça. Isso é tão importante para nós, mas tão importante para nós, que a doutrina do santuário é uma das crenças fundamentais para a nossa igreja. Nós vemos aqui, na doutrina número 24, sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote,
e começou seu ministério intercessor por ocasião da sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético de 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue de sacrifício de animais, mas as coisas celestiais são purificadas como o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele preparado para a transladação ao seu reino eterno. Este julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Declara que os que permanecem leais a Deus receberão o reino. Agora veja bem, a terminação desse ministério de Cristo no santuário de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Vou ler novamente que essa parte é muito importante. A terminação desse ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos. Quando? Antes do segundo advento. Doutrina fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, doutrina número 24. Pois bem, nós sabemos então que um dia a intercessão de Cristo por nós vai terminar. Na palavra de Deus nós vemos a descrição deste momento. Lá em Apocalipse 15, verso 8, nós vemos. Apocalipse 15, verso 8, nós vemos o momento em que isso acontece. Apocalipse 15, verso 8. Aqui nós vemos: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Queridos irmãos, vemos então que um dia Cristo deixará de interceder por nós. Um dia, essa oportunidade que nós temos de confessar nossos pecados e obtermos o perdão, porque Cristo está intercedendo por nós, vai terminar. É muito importante nós entendermos isso. É muito importante para nós que almejamos a salvação em Cristo Jesus entender isso. Mas, infelizmente, esse é um tema pouco difundido. Parece que não é politicamente correto falar sobre fechamento da porta da graça. Nós encontramos eu pelo menos encontro poucas coisas escritas sobre isso. E eu também não tenho visto muitas pessoas pregarem sobre isso. Nessa lição que eu mencionei, que nós estudamos sobre o santuário, apenas na página 136 é mencionado esse assunto, fechamento da porta da graça. E veja como ele é mencionado. Página 136 da lição. Então nós vemos aqui: enquanto é transmitido o chamado final de Apocalipse 14, 6 a 12, a porta da graça ainda está aberta, porque as pessoas ainda estão sendo chamadas a se afastar de Babilônia e adorar o Deus verdadeiro. O único momento que é mencionado nessa lição, fechamento da porta da graça, é dito que ela continua aberta, a porta da graça ainda está aberta porque o Evangelho ainda está sendo pregado, certo? Para que as pessoas sejam chamadas a sair de Babilônia e adorar o Deus verdadeiro. Mas não menciona aqui nessa lição sobre o fechamento da porta da graça a condição necessária para esse momento, o que implica, quais as implicações que tem para as pessoas que vão chegar despreparadas para esse momento, como nós devemos estar vivendo depois que estiver fechada a porta da graça, como os salvos estarão vivendo. É muito pouco.
realmente parece que não é politicamente correto falar sobre o fechamento da porta da graça. E nós veremos por quê. Veja bem, é importante nós fazermos duas observações. Primeiro, Cristo disse que sempre estaria ao lado dos salvos. Então, ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, não existe um momento em que os salvos viverão sem Jesus. Ele sempre estará ao lado dos salvos. Ele sempre estará com aqueles que serão salvos pelo seu sacrifício, pelo todo o plano da salvação que Deus estabeleceu para nós. Outra coisa importante também: os salvos, mesmo depois que terminar a intercessão de Cristo, eles não viverão sem o poder de Deus, não viverão por si mesmo. Não existe uma condição em que o homem possa se alcançar na qual ele possa viver sem Deus. Os salvos continuarão ao lado de Cristo, Cristo continuará ao lado dos salvos, eles continuarão dependentes de Cristo. A diferença, o que acontece depois que fecha a porta da graça, é que esses salvos, fortalecidos por Cristo, estarão vivendo uma vida em santidade a tal ponto que não terão pecados para serem confessados. E Cristo os manterá fortalecidos pelo Espírito de Deus, para que eles possam manter essa pureza alcançada antes do fechamento da porta da graça, depois naqueles momentos finais da história desse mundo. Então, naquele momento, como não haverá mais oportunidade de se confessar pecados, de se abandonar pecados, de ser purificado pelo sangue de Jesus, os salvos já terão feito isso antes de fechar a porta da graça. Eles terão confessado todos os seus pecados antes de fechar a porta da graça e terão alcançado uma purificação do caráter tal que tem um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Isso é muito importante nós sabermos. É muito importante nós sabermos isso. Então, volto a frisar. Não existe uma condição que o homem vai viver sem Jesus, sem depender de Jesus. Jesus sempre estará ao lado do seu povo. Mas, com um detalhe importante. Ele estará fortalecendo e mantendo uma condição que foi alcançada antes de se fechar a porta da graça. Bom, vamos ver um texto que fala sobre claramente qual é a condição que deve ser alcançada antes que seja fechada a porta da graça. No Grande Conflito, página 623, nós lemos: mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Grande Conflito, 623. Irmãos, Satanás não encontrou pecado em Cristo. Esta é a condição que deve estar os que subsistirão no tempo de angústia. Esta é a condição que deve ser alcançada antes de ser fechada a porta da graça. Existem algumas consequências para as pessoas que não entenderem isso, que não aceitarem isso em ocasião oportuna. Olha só. O Espírito de Profecia nos fala do que acontecerá para as pessoas que não se prepararem para aquele momento, que quando for fechada a porta da graça não estiverem preparadas. Veja o que acontecerá. Estamos agora na oficina de Deus, e o processo que nos habilita para o glorioso tempo continua nessas horas de graça. Não podemos ser agora indiferentes, negligentes e descuidosos, recusando apartar-nos do pecado, mas devemos estar morrendo para os nossos defeitos de caráter e esperar nos tornar-nos puros, santos e moldados em caráter, à semelhança de um palácio. Quando Cristo vier, será então demasiado tarde para que os erros sejam corrigidos, demasiado tarde para que o caráter seja purificado, mudado, demasiado tarde para obter um caráter santo.
Agora é o tempo da preparação. Agora é o tempo em que podemos ter nossos defeitos removidos. Agora é o tempo em que nossos pecados devem ser submetidos de antemão ao juízo, ser confessados e pelo arrependimento obter perdão para os nossos nomes. Que Deus ajude aqueles que ensinam a verdade a serem modelos de piedade, repletos de mansidão e de bons frutos. Quando Cristo vier, será demasiado tarde para aquelas pessoas que deixaram alguma coisa para ser mudada, alguma mancha no caráter para ser mudada naquela ocasião. É agora, nessas horas de graças. Veja esse outro texto. Os pretensos crentes que chegam despreparados para o tempo de angústia confessarão em seu desespero seus pecados perante o mundo em palavras de angústia, enquanto os ímpios exultam sobre seus desesperos. O caso de todos eles é sem esperança. Irmãos, os que adiaram a preparação para o dia de Deus não podem fazer essa preparação no tempo de angústia, nem em qualquer outro período futuro. É sério, irmãos. Nós precisamos entender isso, sabe? Deixar de falar sobre o fechamento da porta da graça, ignorar esse assunto, não é uma solução. Nós devemos encarar essa realidade. Existe uma realidade, existe um Deus intercedendo por nós, mas isso vai terminar. Existe uma condição que eu devo alcançar antes que isso termine, para que Deus possa me manter então nessa condição depois que for fechar a porta da graça. Sabe, é melhor que nós enfrentar essa realidade pelo poder de Deus. Não adianta acreditar em mentiras que possam parecer, que sejam agradáveis aos nossos ouvidos, mas que nos levarão para a perdição eterna. A verdade de Deus, o plano da salvação é exposto e Deus clama ao nosso coração para que nós possamos aceitar. Se Ele pede que nós alcancemos essa condição, é porque Ele está disposto a nos transformar e tornar possível essa transformação. O sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado e Ele quer fazer isso antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Sabe, meus queridos, esse Deus maravilhoso que tanto nos ama faz um apelo para mim e para você, para cada um de nós em Hebreus 4,16. Nós vemos então aqui o apelo desse Deus maravilhoso que deseja a nossa salvação. Nós vemos, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Ele deseja então que nós atendamos a esse apelo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse Deus maravilhoso novamente apela para cada um de nós, agora em 2 Pedro 3,14. Em vista de todas essas coisas, ao sabermos que existe um santuário celestial onde Cristo está intercedendo por nós, e que existe um momento, e esse momento é agora, de buscar essa purificação plena, uma transformação plena de caráter, para que nós possamos estar preparados para o tempo de angústia, preparados para viver em santidade plena pelo poder de Deus após o fechamento da porta da graça. Ele nos conclama então com esse apelo, ele faz esse apelo ao nosso coração. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar, que possamos receber então a unção do Espírito de Deus, ter o nosso caráter purificado, o nosso coração purificado, para que possamos refletir o caráter de Cristo e pregarmos o Evangelho ao mundo e testemunharmos que nós cremos em um Deus que transforma, que liberta, que purifica. É assim que nós iremos iluminar a terra, com a pregação do Evangelho, o testemunho de homens que foram santificados pelo sangue de Jesus. Que o Senhor nos ajude a aceitar essa mensagem em ocasião oportuna, antes que seja fechada a porta da graça. Que Deus abençoe cada um de nós. Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que faz para nos salvar, por tudo que já fez e por tudo que está fazendo para a nossa salvação.
Ajude-nos, ó Pai, a aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus.